Olá, pessoal! Hoje vamos fazer algumas questões sobre o conteúdo estudado na última aula, as proposições. Além disso, antes de começar, quero dar 3 dicas que vão nos ajudar a resolver essas questões. Em primeiro lugar, vale ressaltar que uma sentença, para ser uma preposição, precisa ter um verbo, mas nem todas que têm verbo é preposição. Em segundo lugar, é que para ser uma proposição composta, uma frase precisa ter no mínimo 2 verbos válidos e um conectivo. A terceira e última dica é que palavras como o que e o para invalidam os verbos. Agora vamos às questões. Segue a primeira. Apesar de ter o verbo ali, o item está errado, pois conforme a gente viu na aula anterior, frase exclamativa e imperativa não são proposição. É bom lembrar, também, que as proposições são orações declarativas, ou seja, que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, e nessa frase não temos como fazer esse julgamento. Fique de olho nesse ponto de exclamação. Vamos para a próxima questão. Nessa questão, vamos julgar item por item, começando com os errados até chegar na alternativa correta. O autor da questão quer saber se a sentença P e a que são proposições e se são simples ou composta. Primeiro vamos analisar P. Tem um verbo aqui. Consigo dizer se é verdadeiro ou falso? Sim. Então é uma proposição. Além disso, ela é simples, já que tem apenas um verbo e não tem conectivo. Vamos agora para a sentença que, se observamos, ela não tem verbo, então não é proposição. Agora vamos para as alternativas. Na letra E, ele fala que as duas são proposição. Errado. Como a gente viu, P é preposição. Na D ele inicia falando que P é composta. Como vimos, é simples, então errado também. Na C ele fala que é proposição, mais uma errada. Na B ele inicia falando P não é preposição, errada também, P é preposição. Sendo assim, chegamos na opção correta, que é a, pois P é uma proposição simples cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, enquanto que não é uma proposição, porque não tem verbo. Vamos continuar. Cuidado com as pegadinhas, fiquem sempre de olho nesses sinais no final das sentenças. Observe que, apesar de ter verbo, ela é uma frase interrogativa, portanto, não é uma proposição. A resposta correta é errado. Mais uma vez, apesar de ter o verbo, a sentença é imperativa, ou seja, não é uma proposição. Gabarito errado. Vamos para a próxima. Já nessa, o gabarito é certo, pois como vimos lá no início do vídeo, a presença do termo que antes do verbo invalida o valor do verbo. Agora vamos para a próxima. A questão está correta, veja que tem mais de um verbo ali. E além disso, tem um dos sinônimos do conectivo se, então. Na próxima aula, iremos estudar os conectivos, não se preocupem, vai ficar ainda mais fácil responder essas questões. Agora vamos fazer a última questão. Mais uma questão, que se você vacilar, cai na pegadinha da banca, embora tenha mais de um verbo. A palavra quer invalida o valor do verbo consumiram, ou seja, é uma preposição simples. Gabarito correto. Galera, antes de finalizar o vídeo, quero pedir um favor a vocês. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem os links das nossas redes sociais, sigam lá. E se gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Estamos juntos!